Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O arrogante garoto afirma que não ama a mulher, só a considera um pedaço de pedra, mas a sorte se tornou uma brincadeira e ele se enamorou de uma garotinha que estava sentada e se casou com uma mulher na festa. Ele acertou a bebida e arruinou a roupa da outra pessoa. O motorista acabou de passar e viu que ele tinha olhos brancos e sorrisos. Ele só entrou na sua frente, apoiou e levou a garotinha para cima. O marido de sua esposa, Dania, viu isso e tirou o olho do motorista, mas o motorista não se movimentou e levou a roupa para cima e levou a garotinha para fora. Lembrando que o motorista estava muito enraizado por ter sido assaltado. O motorista viu que ele estava muito emocionado por ter sido assaltado, mas o motorista tinha uma esposa e o motorista precisava cuidar da Dania. Falando em esposa, o motorista estava muito triste. Ele e a Dania não tinham nada a falar, apenas se preocupavam com os benefícios. Agora ele só se preocupa com o motorista. O motorista, que sempre gosta de falar, foi o primeiro a aplaudir a roupa da Dania. Ele levou o motorista para a Dania. Deixando de se preocupar com a Dania, o motorista não só foi para a Dania, mas também pegou o olho do motorista. O motorista se preocupou com a identidade do motorista. Ele pensou que eles tinham um posicionamento social e não poderiam se relacionar com a Dania. O motorista se aproximou da Dania e deu-lhe um beijo. Ao contrário do motorista, o motorista não deixou de se relacionar com a Dania. A Dania se sentiu bem e pediu desculpas com a Dania. A Dania admitiu que a Dania o assaltou, mesmo que a Dania não tenha feito nada errado. Ela se desculpou. Essa é a diferença entre ricos e pobres. A Dania foi apagada pelo motorista e se movimentou para um lado, tocando a dança. Para um rico como Dania, o salário inclui a ajuda do motorista para ganhar dinheiro. Ele tem que aguentar. A Dania aceita a desculpa do motorista. A sociedade sempre o ensina a não se desprezar, fazer o seu trabalho como um rico. O motorista se preocupou com a Dania. Deixando de se preocupar com a Dania se preocupou e se aproximou do motorista. O motorista e a Dania se divertiram. A dança fez com que o motorista se assegure do seu amor por a Dania. Ele quer ajudar a Dania a alcançar seu sonho de amor. O motorista e a Dania se abraçaram para mostrar que a Dania podia conquistar o coração de um rico. Assim, certamente haveria muitos caras curiosos e amantes da Dania. A Dania poderia escolher uma e se casar com um rico, mas o Dania não pensava assim. A dança de antes deixou de se preocupar. Quando ele voltou para casa, ele riu de emoção, uma emoção que não pode se calar por muito tempo. O motorista pensou que o Dania que riu teve algum problema. Ele sempre estava dirigindo. O motorista, se precisar de vingança, pode procurar por ele. O motorista do outro lado não se reconheceu. Ele se emocionou com a Dania e tentou se arrepender. Não importa como o motorista trabalhe, ele ainda não conseguiu expulsar a Dania de seu coração. De repente, ele imaginou a Dania levantando as duas pernas e esperando para se abraçar. Neste momento, o motorista também não estava certo se ele realmente poderia levar a Dania para outro homem. A razão pela qual o motorista quer ajudar a Dania a alcançar seu sonho é porque essa menina parece muito com a mãe do motorista. A mãe também tinha o sonho de ter uma garotinha branca para casar com um rei, mas casar com um rico não significa ter um final feliz. A mãe, infelizmente, saiu com um monte de dinheiro. O pai do motorista sofreu por muito tempo. O motorista não queria machucar o pai do Dania, é porque ele gostava da Dania. Ele não podia deixar de fazer o sonho do outro para que eles não se arrependessem por toda a vida. Mesmo assim, o motorista e a Dania se acalmaram e um dia, de repente, derrubaram o fogo. O motorista e a Dania se encontraram no clube e estavam tão cheios que não conseguiam dizer nada. O motorista parou a Dania para sair. A Dania, que estava no clube, falou com o motorista tentando solucionar o estômago e deixou a Dania não se lembrar do que aconteceu ontem. A Dania não queria exibir suas próprias ideias e brincou com o motorista quando se lembra da sua primeira bela abraço. A Dania não sabia o que estava acontecendo e o motorista ficou muito triste, mas o que ela não sabia era que a Dania já tinha sido fascinada por seu abraço. Quando ela viu a Dania e o motorista se abraçarem, a Dania apareceu e queria conversar com o motorista. O motorista se machucou com água quente e se queimou muito. A Dania pegou um pedaço de gelo e ajudou ele a se acalmar e queria saber qual era a relação entre ela e o motorista. A Dania disse que a Dania e o motorista eram amigos comuns. As duas se beijaram porque o motorista bebeu e se divertiu. A Dania se divertiu com o motorista e disse que estava curiosa por Dania e queria levar o Dania para sua oficina para ver alguma coisa. Quando a Dania disse isso, o motorista colocou um cabelo bonito no cabelo da Dania e o motorista fez um monte de maneiras estranhas e o Dania ficou muito confuso. Os colegas do lado da Dania viram que o motorista estava interessado em Dania e enviaram o Dania para testificar. Então o Dania apareceu com o cabelo preto na frente da Dania dizendo que era um presente de Dania e a Dania foi convidada para visitar a oficina. Quando
A Dania ouviu isso. Ela ficou muito animada, mas o Dania insistiu em ir e ela não teve razão para impedir. A Dania pensou que o Dania veio para testificar porque o motorista fez um monte de maneiras estranhas, mas ao mesmo tempo arruinou a Dania para descobrir o que estava pensando. A Dania queria abraçar o motorista mais uma vez quando o Dania disse isso. Ela desceu e deixou o motorista fechar os olhos. O motorista foi obediente e, com a distância entre os dois sendo apagada, o motorista, contra a vontade, abriu a Dania. Pensando nisso, o Dania decidiu reunir o Dania e o Dania ele abriu toda a oficina apenas para escolher a roupa mais bonita para a Dania. A Dania percebeu que o motorista não tinha amor entre homens e mulheres e decidiu aceitar a vontade do outro. Durante o processo de testemunho, a Dania trocou várias roupas diferentes. Tinha uma linda e sexy camiseta, tinha uma roupa fofa e adorável, e até trocou a camisa. Mas o motorista não estava satisfeito com a roupa que ele escolheu, então ele escolheu várias roupas bonitas para levar para a Dania. A roupa que o motorista enviou ficou cheia de passagens de motorista. Uma das passagens tinha um cartão. O motorista esperava que a roupa estranha que o Dania vestia ficasse apenas para ele, mas na verdade, as roupas que o Dania escolheu eram escolhidas por ele. Ele pensou que não tinha necessidade de se vestir para o Dania. No dia em que o Dania e o Dania se encontraram, o motorista se sentiu inseguro no clube. Pensando que o Dania era capaz de abraçar o Dania, ele ficou assustado. Levou o celular e pediu para o Dania. No entanto, ele acertou e lhe mandou uma mensagem dizendo que o Dania estava de vaca. Quando os dois estavam conversando, o Dania disse que o Dania era um famoso vagabundo que gostava de se mexer com as flores e que o Dania era um cara que se beijava com as mulheres. Quando o Dania ouviu isso, o motorista ficou assustado e foi para o Dania. O Dania estava tentando experimentar a comida que o Dania cozinhava. O Dania continuou a convidar o Dania para trabalhar com ele. Ele disse que o Dania estava se aproximando do Dania. Ele estava olhando para o Dania. Ele estava confessando a ele. Quando o Dania viu o Dania, ele se aproximou e se aproximou. Então, o irmão do Dania apareceu de trás do sofá e assustou os dois. O Dania não sabia que o Dania que gostava de comer, ficou sempre procurando para o Dania. Ele gostava de estar no lugar. O Dania só queria expulsá-lo. O Dania não queria pagar. O Dania era um pequeno escritor. Antes ele escrevia novos personagens para os homens, mas o Dania não gostava. O Dania não gostava e o Dania era um pecado. Ele só sabia ganhar dinheiro. Apesar disso, o Dania se esforçou para conseguir a vida e não se assustou. Depois, o Dania perguntou ao Dania para não contar a ele e o Dania disse sim, mas ele queria que o Dania para aprender a aceitar a si mesmo. Depois de sair da condomínio do diretor, Shemi estava em algum lugar longe quando viu Zailin. Ele deixou a casa do diretor pensando que não teria acontecido nada. Um dia, Shemi veio mais cedo do que o trabalhador pensando em como falar com Zailin e perguntou sobre o encontro entre ele e o diretor. Quem sabe? Zailin simplesmente disse boa manhã e não se importou com ele. Shemi estava triste e encontrou sua esposa Dania. Ele ouviu falar entre Shemi e Zailin e disse a Zailin que ele estava em um negócio e pediu para Shemi ter uma esposa naquele dia. Shemi se beijou com Zailin pensando que Zailin era um brinquedo. Dania pensou que Zailin teria sido atacada por isso. Você é muito boa, não faça isso, você não sabe como é. Shemi notou que Zailin não se importou com ele e se preocupou com ele. Zailin tentou manter a distância entre ele e Shemi e não lhe deu uma boa cara. Shemi estava com raiva e não queria mais ter alguma ligação pessoal com ele nesse momento. Dania ouviu que Zailin deixou sua esposa e decidiu ensinar a Zailin. Os dois impediram Zailin, que tinha acabado de sair de trabalho, e o levou para o carro. O amigo que estava com Zailin para jantar não conseguiu esperar por ele, então ele chegou no clube e encontrou Shemi. Shemi soube que Zailin estava desligado e estava preocupado com o seu estado e lembrou que ele tinha falado com ele e não precisava se preocupar mais. Zailin olhou ao redor e achou que era uma fábrica com cheiro de cerveja. Shemi saiu imediatamente e o levou para o carro. Quando os dois perguntaram sobre Zailin, eles revelaram sua relação com Dania e acusaram Zailin de seduzir Shemi, o que deixou Dania triste. Se Zailin quisesse voltar para casa sem problemas, ele teria que escrever um documento de garantia para sair do clube. Zailin não queria perder esse bom trabalho e rejeitou o pedido dos dois. Os dois o assustaram e queriam tirar o cabelo dele. Em um momento crítico, Shemi se sentiu como um herói e veio sozinho para salvar Zailin. Os dois pensaram que Shemi ainda não se conhecia e que eles poderiam derrubá-lo primeiro. Não sabiam que Shemi tinha muito poder e eles se derrubaram em poucos segundos. Com a bandeira arrumada, Shemi abraçou Zailin e ele se sentiu bem e se desculpou. Este é o final deste episódio. Bem, é isso por hoje. Bem-vindo a clicar em gostei e comentar. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Tchau.